Estar aqui essa noite, mas quando o pastor Rony nos convidou, eu tive o desejo, já tinha o desejo de poder ajudá-lo nesse trabalho. Já havia acompanhado um pouco do trabalho pela internet, e eu sempre tenho o desejo de ajudar aqueles que precisam de ajudas na obra do Senhor. Alguns lugares que me convidam, geralmente eu não faço questão de ir, porque eu sei que não há necessidades, mas aonde tem precisão, tem necessidade, nós nos esforçamos, para poder somar junto, compartilhar junto, entendendo que o reino é um só. Nós precisamos estar unidos para que o reino possa ir avante cada dia mais. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 4, é o texto que vamos meditar nesta noite. Confesso que não é um texto que geralmente é usado numa campanha como esta, mas foi a mensagem que Deus colocou para ministrar esta noite. Eu preciso seguir as diretrizes que o Senhor me passou para esta noite. 2 Coríntios capítulo 4, eu quero tomar dois versos com os irmãos, que é o verso 1 do capítulo 4 e depois o verso 16. Mas para que fique ainda um pouquinho mais fácil a compreensão dos meus irmãos a respeito do que vamos falar, antes do versículo 1 do capítulo 4 de 2 Coríntios, está o versículo 18 do capítulo 13. Então eu quero com os irmãos ler o versículo 18 do capítulo 13 e após isso já adentrar diretamente no capítulo 4, versículo 1, para que fique mais fácil os irmãos compreender a mensagem do Senhor. Capítulo 3, versículo 18 diz assim: mas todos nós, com a cara descoberta, ou algumas traduções com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Versículo 1 do capítulo 4 diz assim: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Capítulo 4, versículo 16 diz assim: por isso não desfalecemos. Veja que a palavra não desfalecemos aparece no capítulo 4, versículo 1 e o capítulo 4, versículo 16. Versículo 16 diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Amém? Pode tomar assento. Obrigado pela reverência à palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, vamos meditar no texto sagrado. Por gentileza, já o senhor vai ter um espaço para o senhor falar. Meus queridos irmãos, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele a escreve 6 vezes depois da primeira carta que nós temos na nossa Bíblia, para explicar algumas questões que ficaram um pouco duvidosas com respeito à primeira carta. Haja vista que qualquer leitor da primeira carta de Paulo aos Coríntios irá perceber que na primeira carta Paulo ele é um tanto quanto pesado em suas palavras, em suas expressões, quando ele vai falar concernente à situação da igreja de Corinto. Ele chega a ponto, no capítulo 13, de chamar a igreja de Corinto uma igreja menina espiritualmente imatura, por causa das atitudes que ela tem tomado mediante a vida cotidiana dos irmãos ali naquela cidade. Então Paulo ele vai tratar de algumas questões que estavam acontecendo. Capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios, versículo 10 e 11, ele vai introduzir a sua primeira carta dizendo que da família de Cloé chegou até ele informações com respeito à condição espiritual e moral que a igreja de Corinto se encontrava. E Paulo então, sabendo que havia situações precárias na cidade de Corinto, especialmente na igreja que estava ali, a ponto de dizer no capítulo 5 da sua primeira carta, que havia pessoas tendo casos de relacionamentos sexuais com a própria esposa do seu próprio pai. Então Paulo vai dizer que a situação estava precária e a igreja não estava se importando com o que estava acontecendo. Por essa razão, Paulo ele vai pegar um tanto quanto pesado com a igreja de Corinto e chamá-la de imatura, de menino espiritual, de uma igreja que precisa se amadurecer. E Paulo vai dizer que eles estão inchados em si mesmos e são carnais e não entendem nada do espiritual. Embora eles tivessem tantos dons espirituais,
havia tanta desordem no meio da igreja. Devido à rigidez com que Paulo trata na sua primeira carta, parece haver um desconforto e até mesmo há no coração dos irmãos de Corinto uma certa incomodação com as palavras pesadas de Paulo por causa da sua ação da igreja. Então a segunda carta, escrita em torno de 6 meses depois, Paulo vai tratar um pouquinho daquela dureza com que ele havia agido na primeira carta e vai explicar a razão pela qual ele não havia os visitado pessoalmente devido ao momento de tristeza que eles estavam tendo, não só em relação ao que ele falou, mas em relação a outros fatos que ocorreram naquela igreja. Então Paulo explica a situação e acalenta o coração dos irmãos e peça para que eles perdoem aqueles que haviam praticado a atrocidade, porque ele mesmo já havia os perdoado, e vai dizer isso no capítulo de número 2. Quando nós adentramos ao capítulo de número 3 da segunda carta de Paulo, ele vai tratar com respeito ao ministério que Deus confiou aos seus servos, inclusive a ele, não só a ele, mas também aos santos, à igreja do Senhor, em todos os lugares, em especial nesse momento a igreja que está em Corinto. Quando nós olhamos para o capítulo 3 e o versículo de número 6, Paulo vai escrever dizendo que Deus confiou a nós o ministério da nova aliança, do novo pacto, do novo compromisso de Deus com o seu povo. E no versículo 6 do capítulo 3, Paulo vai dizer, não aquela aliança, aquele compromisso que foi gravado em pedras, com letras, e ele vai dizer, porque a letra, na verdade, ela mata, mas o Espírito, ele vivifica. O que Paulo estava dizendo, aqui no capítulo 3, no versículo 6, em letras gravadas em pedras aqui, ele estava fazendo referência àquilo que está em Êxodo 34, verso 1, que Deus havia passado os mandamentos escritos em duas tábuas de pedras com o próprio dedo de Deus para Israel. Quando ele diz que a letra mata, ele está fazendo referência ao peso que a lei tinha sobre aqueles que eram desobedientes. Deuteronômio 27, verso 12, está escrito que havia em Israel 2 montes, especial o Monte Ebal e o Monte Gerizim. E o texto de Deuteronômio 27, 12 vai dizer que do Monte Ebal era proferido as maldições sobre aqueles que não cumprissem com a lei escrita nas tábuas de pedra. É por isso que Paulo vai chamar essa lei de escrita em tábua de pedra e vai dizer que essa lei ela mata, porque na verdade a lei ela designava as maldições sobre aqueles que não as cumprissem. Em contrapartida dessa ordenança, desse pacto que Deus fez com Israel lá no Monte Sinai, 3 meses depois que saíram da terra do Egito, conforme está em Êxodo 19, verso 1, Paulo vai apresentar um novo acordo, uma nova aliança, um novo pacto que Deus faz, mas dessa vez não com letras escritas em tábuas de pedra, não com letras que matam, mas pelo Espírito, que Paulo vai dizer, o Espírito que vivifica, o Espírito que traz a vida. E quando Paulo compara essa nova aliança feita pelo Espírito com a velha aliança feita em carne, Paulo vai focar em um aspecto importante da aliança. Qual que é o aspecto? A glória que estava na aliança. Quando Paulo ele vai focar nisso, no versículo 7 do capítulo 3, ele vai dizer, se a primeira aliança que foi gravada em pedras, ela tinha uma glória tão grande que os filhos de Israel não podiam olhar para a face de Moisés por causa do brilho da glória da aliança. Que brilho é esse que Paulo está mencionando? Deuteronômio 34, verso 29 a 34. Diz que Moisés, quando recebe as tábuas da lei em cima do Monte Sinai, que ele desce, diz no versículo 29, que Moisés não sabia que o seu rosto estava resplandecendo. Mas quando ele desce do monte, que Arão e os demais o encontram, eles não puderam olhar para o rosto de Moisés, porque tamanha era a glória que estava sobre Moisés. A Bíblia diz que a glória era tão tremenda sobre Moisés que o seu rosto resplandecia e eles não poderiam olhar para Moisés. Por esta razão, diz o texto, que pegaram um pano que a Bíblia chama de véu, colocou sobre o rosto de Moisés e tampou o brilho da glória que estava sobre ele. Versículo 7 de 2 Coríntios 3, Paulo vai dizer, se a lei, se o primeiro pacto da lei gravada em pedra, ela tinha uma glória que os homens não poderiam olhar para ela,
Aí ele vai dizer no versículo 8: quanto maior é a glória do ministério do Espírito, que é superior ao ministério cravado nas pedras. O que Paulo está dizendo é que se no primeiro tratado de Deus, no primeiro acordo, na primeira aliança, a glória era tão grande que o rosto de Moisés resplandecia e não poderia olhar para o rosto de Moisés, Paulo está dizendo: muito maior agora é a glória desse novo aliança, desse novo acordo, desse novo pacto que Deus tem firmado com o teu povo. Quando Paulo fala sobre isso, então Paulo vai adentrar a essa questão da glória, a essa questão da glória que estava sobre Moisés e da glória da nova aliança que está sobre nós. E quando Paulo adentra nesse assunto no capítulo 3 e o versículo 18, ele vai fazer uma contrapartida entre o que aconteceu com Moisés e o que acontece conosco. E ele vai dizer, olha, nos versículos 16 e 17, ele vai dizer, olha, a glória que estava sobre Moisés era transitória, era passageira, era temporária, era algo que estava sobre Moisés naquele momento e logo se desapareceu. E para que o povo não focasse naquela glória transitória e passageira, foi posto um véu sobre o rosto de Moisés para tampar aquela glória. Mas Paulo, falando sobre a glória que está sobre nós na nova aliança, no capítulo 3, no versículo 18, ele vai dizer, mas nós que não temos uma glória transitória, que não temos uma glória passageira, com o rosto descoberto, refletamos como um espelho a glória de Deus. O que Paulo está dizendo é, a glória de Moisés era passageira e tinha que ficar escondida, mas a glória que está sobre nós, ela não é passageira e nem precisa ficar escondida, mas nós de rosto descoberto, ou seja, nós temos total liberdade de mostrar a glória de Deus sem nenhum problema. Moisés teve que esconder a glória porque ela era passageira, Moisés teve que esconder a glória porque ela era transitória, mas a glória que está sobre nós, aqueles da nova aliança, essa glória nunca há de se passar, é uma glória que não é passageira, não é transitória, e por isso nós não precisamos a esconder, mas de cara descoberta, nós refletemos a glória de Deus. Ele está dizendo, não precisamos ocultar a glória, não precisamos tampar a glória, não precisamos esconder a glória, mas temos liberdade para refletir a glória de Deus. Aleluia. E Paulo vai chamar essa ação de refletir a glória, e aí eu quero que você entenda uma coisa, a palavra refletir no original grego é Christomai. Para Christomai, o que é que isso significa? Significa que essa expressão grega, ela faz alusão a algo que não tem iluminação própria, a algo que não produz luz própria. A exemplo de, por exemplo, essas lâmpadas que estão acesas aqui, elas não têm iluminação própria. Há uma energia que passa pelos fios e vão até ela, para que ela possa refletir o brilho que vocês estão vendo aqui. Ou seja, ela não tem a luz própria. Cientificamente falando, nós temos o caso da Lua, que não tem a iluminação própria. Para quem estuda sabe que a Lua ela é um astro que não tem iluminação, ela é totalmente sem luz. Mas a luz do Sol bate sobre ela, e a luz do Sol ao bater nela reflete na Terra, e nós vimos a luz da Lua. Mas não é a luz da Lua, é a luz do Sol que bate na Lua e reflete a Terra. Quando nós usamos a expressão Christomai aqui, ela faz alusão exatamente a isso, a alguém que não tem iluminação própria, mas alguém que está transmitindo a luz, mas a luz não é sua, é a luz de alguém que vem sobre esse indivíduo, sobre este astro, sobre essa pessoa, e ela reflete essa luz para frente. Sabe o que Paulo está dizendo? Nós não temos luz, mas nós refletimos a luz. Qual é a luz que nós refletimos? É a luz daquele que é chamado de sol da justiça, a luz daquele que é o leão da tribo de Judá, a luz daquele que está sentado no trono. A luz de Deus, ela desce sobre nós e nós refletimos essa luz ao mundo. O que Paulo está dizendo é, o brilho que sai de nós não é nosso, o brilho que nós jogamos não é nosso. É por isso
nós temos esse tesouro em vaso de barro para que a excelência da glória seja dele e não nossa. O que Paulo está dizendo é: nós refletimos a luz, mas a luz não é nossa, a luz é dele. A luz de Deus desce sobre nós e nós refletimos essa luz para o mundo. É isso que Jesus vai dizer em Mateus 5, verso 14: vós sois a luz desse mundo. Na verdade, nós enclareamos este mundo com a luz de Deus que está sobre as nossas vidas. Olha, veja, querido, já que a luz não é nossa, a luz, ela vem de alguém sobre nós, ela vem com um propósito. Qual é o propósito? De que nós a refletimos para alguém que precisa dessa luz. Preste atenção. Quando essa luz, ela desce de Deus sobre nós, ela tem um propósito. Qual é o propósito? Que nós, como refletores, pegamos essa luz que vem de Deus e a jogamos em direção àqueles que estão em trevas. É por isso que Jesus, em Mateus 5,14, diz: vós sois a luz do mundo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: o mundo precisa de luz, e é vocês quem são responsáveis por jogar essa luz para o mundo. A minha luz desce sobre você, e você pega essa luz e a transmite para o mundo que precisa dela. Agora preste atenção. Se essa luz não é nossa, se nós a recebemos de alguém e a transmitimos a alguém, é por isso que Paulo diz que isso é um ministério. O que é ministério? A palavra ministério significa serviço, trabalho, função, desígnio. Você sabe o que Paulo está dizendo? Refletir a luz não é um querer nosso, é um ministério que Deus nos confiou. É um trabalho que Deus colocou nas nossas mãos. Refletir a luz é um ministério, é um trabalho, é um serviçal que Deus depositou na nossa mão. Agora veja bem o que eu quero dizer para você essa noite, debaixo da unção do Espírito Santo. Esse trabalho é profético. Como que ele é profético? Deus havia prometido essa função, esse trabalho a Israel. Isaías capítulo 60, versículo 1 está escrito assim: levanta-te e resplandece, ou seja, clareia, levanta, alumia, clareia, resplandece, transmita a luz. É Deus dizendo para Israel, Isaías 61, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. O que Deus está dizendo a Israel: a luz está vindo para você, e você tem que levantar e refletir essa luz. Refletir para quem? Refletir para quem? Versículo 2 de Isaías 60 está escrito: a terra está em treva, as trevas cobriram a terra, e a escuridão cobriram os povos, mas sobre ti vem nascendo a luz. Sabe o que Isaías está dizendo? A terra está coberta de treva, o mundo está coberto de treva, mas olha, Israel, levanta-te, porque a luz está vindo sobre você, a luz está vindo sobre você, e você tem que pegar essa luz e jogar para esse mundo que está em trevas. Glória a Deus. Olha o que Deus está dizendo para Israel: a luz virá sobre ti, Israel, e você vai transmitir a terra, porque a terra precisa de luz, a terra está em trevas. E aí versículo 3, Deus diz assim para Israel: as nações caminharão na tua luz, e os reis caminharão ao resplendor que em ti nasceu. Sabe o que Deus está dizendo para Israel? Você vai se levantar, a minha glória, a minha luz vai descer sobre você, e você vai clarear a treva, que as terras que estão em treva, e os reinos, as nações e os povos que estão afundados em treva, vai sair das trevas e vai caminhar pela luz que está sobre você. Glória a Deus. Glória. Só que aí acontece um problema. João capítulo 1, versículo 11 está escrito assim, ó: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas o que eram os seus aqui? Os seus, a expressão grega aqui é seus parentes próximos, os parentes de Jesus, que é a nação de Israel. Jesus era um judeu. Então Deus está dizendo que Jesus veio para Israel, os seus parentes, mas eles não quiseram. Versículo 12 está escrito assim: mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Louvado seja Deus. Sabe o que ele está dizendo? A promessa é para Israel. Se Israel não quer, eu vou dar para quem quer. Se Israel não quer, eu vou entregar para quem quer. Se Israel não quer, eu vou dar para quem quer. Você sabe quem é que quis? Você sabe quem é que
diz a igreja do Novo Testamento que está reunida aqui esta noite. A igreja do Novo Testamento que está reunida aqui esta noite. E como Israel tinha a função de clarear as outras nações que estavam em terra, mas não quiseram, Jesus olha para a sua igreja em Mateus 5,14 e diz: então vocês serão a luz deste mundo. Sabe o que Jesus está dizendo? Era para Israel. Israel não quer não? Eu vou pegar a glória que era para vir sobre Israel, vou derramar sobre a minha igreja, e a minha igreja vai ser a luz deste mundo. A minha igreja vai clarear as nações. A minha igreja vai iluminar os povos que estão em treva. Aleluia. E aí Paulo chega para a igreja de Corinto e diz: agora esse trabalho não é mais de Israel, é de vocês. Esse trabalho não é mais de Israel, esse trabalho agora é nosso. Nós temos um ministério, o ministério de refletir a glória de Deus para os demais povos. Há um ministério de clarear a vida dos demais povos. E aí, irmãos, quando eu chego nesse ponto, Paulo diz no versículo 1 que nós lemos do capítulo 4: pelo que tendo esse ministério confiado, entregado, garantido por Deus, ele diz: não desfaleceremos. Você sabe o que ele está dizendo? Nós temos uma razão muito grande pela qual nós não podemos desfalecer. Ele diz: o que é desfalecer? Prestem atenção, estou caminhando para a gente terminar. O que é desfalecer? Desfalecer é perder a intensidade, é perder as forças, é se desgastar, é se esmurecer. Uma passagem bíblica que ilustra perfeitamente o que é o desfalecimento é a passagem do profeta Elias. Se você pega a 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, você tem Elias como um grande gigante, que chega para o maior rei de Israel, que é Acabe, e diz bem assim: ó, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cuja presença eu estou, que nem chuva e nem orvalho haverá, segundo a minha palavra, até o dia que eu disser. Irmão, um homem desse, ele tem coragem demais. Ele diz: nesses anos não haverá. E o texto bíblico vai dizer que por 3 anos e 6 meses não choveu nem orvalho caiu. É um gigante. Quando você pega o capítulo 18, versículo 19, diz que Elias chegou no Monte Carmelo e diz: reúna todo Israel, reúne o rei, reúne todo Israel, reúne os 450 profetas de Baal, reúne os 400 profetas de Azera, ou seja, 850 profetas, pode reunir tudo. E ele dizia: eu sozinho vou encarar todo mundo e vou mostrar que o Senhor é Deus. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso? É um homem que é um gigante espiritual, que peita o principal rei e diz: não vai chover, quem está falando aqui sou eu, é o Deus de Israel na minha boca, segundo a minha palavra, não vai chover. É um homem que chega diante de 850 profetas e diz: eu desafio os 850, eu sozinho, porque não sobrou mais ninguém dos profetas, eu sozinho vou encarar todos e vou mostrar que o Senhor é Deus. É um gigante espiritual. Só que quando você vem para o capítulo de número 19, versículo 4, esse mesmo homem que encara o rei, esse mesmo homem que encara 450 profetas, mas todo Israel reunido, ele chega debaixo do pé de zinco e diz assim: eu prefiro morrer do que continuar vivendo, não sou melhor do que os meus pais. Olha o nível que ele caiu. O homem que acabou de encarar o rei, que acabou de encarar Israel e 850 profetas, vai dizer: eu prefiro morrer. Quando você chega no capítulo 19, versículo 10, ele vai dizer assim: eu estou sozinho. Todos os demais profetas morreram. E diz o versículo 9 que ele entrou dentro de uma caverna e ali ele ficou. Sabe o que é isso, irmão? O homem de Deus, o grande homem de Deus que desafia o rei, desafia Israel, desafia 850 profetas, ele desfaleceu espiritualmente por causa das lutas. Ele perdeu a sua intensidade espiritual por causa dos problemas. Ele perdeu a sua intensidade espiritual por causa das lutas que ele estava enfrentando. E aí eu volto para o texto de Paulo, e Paulo diz: nós que temos esse ministério, não podemos desfalecer. Irmão, por que nós não podemos desfalecer? Olha para mim, por que nós não podemos desfalecer? Porque temos um ministério. Que ministério? O ministério de clarear, de refletir a glória e a iluminação de Deus para as nações. As nações vão caminhar à nossa luz. Você sabe o que Paulo está dizendo? Aí, sabe o que Paulo está dizendo? Você não pode desfalecer e desanimar, porque você é luz para alguém que está próximo de você. Você não pode desfalecer e desanimar, porque existem pessoas que estão caminhando à tua luz. Em outras palavras, você sabe o que Paulo está dizendo? Existem pessoas que só estão na igreja porque
estão motivadas em você. Aleluia. Existem pessoas que ainda não pararam porque estão esperando em você. Glória a Deus. Existem pessoas que estão enfrentando lutas, tribulações e problemas, mas você sabe por que elas não desanimam? Você sabe por que elas não desistem? Porque você é um espelho que está fortalecendo essa pessoa. Você é uma luz de Deus que está fortalecendo. Tem alguém dentro da tua casa que está te olhando e dizer: se ele parar, eu também paro. Se ela desanimar, eu também desanimo. Se ele ou se ela desviar, eu também vou desviar. Se ela não for mais para a igreja, eu também não vou ir. Se ele ou se ela não for mais na oração, eu também não vou. Se ele ou se ela parar de ir na campanha, eu também paro. Sabe o que é isso? Tem pessoas que estão caminhando na tua luz. E é por isso que Paulo está dizendo: você não pode desfalecer, porque você é uma luz de Deus para a vida de alguém. Glória, aleluia. Você sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui essa noite? Você não pode parar porque tem alguém se espelhando em você. Tem alguém que está caminhando, espelhando em você. Tem pessoas que estão olhando para você e tomando você como exemplo de oração. Tem pessoas que estão olhando para você e tomando você como exemplo de firmeza. Tem pessoas que estão olhando para você e tomando em você um exemplo de submissão, um exemplo de fidelidade, um exemplo de comunhão. Se você parar, essa pessoa pode parar também. Se você desanimar, essa pessoa pode desanimar também. Você é uma luz de Deus para a vida de alguém que está perto de você. E Paulo está dizendo: por isso você não pode parar. Você entende o que Deus está falando com você nessa noite? Se você parar, você vai conduzir outras pessoas a parar também. Se você desanimar, você vai conduzir outras pessoas a desanimar também. As pessoas estão espelhando a lembra de Pedro. Diz o texto de João, capítulo de número 21, versículo de número 2 e 3, que Pedro estava com 6 discípulos junto com ele. Estava com Natanael, estava com Tomé, estava com Pedro e com Tiago, estava com João e com Tiago e mais 2 discípulos que a Bíblia não revela quem é. Estavam em 6 junto com Pedro. Jesus havia morrido, estava na sepultura. Foi os 3 dias que Jesus passou lá. Irmão, diante daquele momento, aonde o grande Salvador, o grande Mestre está morto, qualquer um tem que desanimar. Qualquer um tem que se desesperar. Jesus, aquele que eles botaram toda a confiança nele, está morto na sepultura. É normal que a angústia, os problemas, as tribulações, o medo queira desfalecer os discípulos. Você sabe o que eles fizeram? João capítulo 21, verso 3, Pedro diz bem assim para os 6 discípulos que estavam com ele: eu vou pescar. Você sabe o que é pescar? É da onde Jesus havia os tirado lá atrás, no começo do ministério de Jesus, há 3 anos atrás. Pescaria era da onde Cristo os havia arrancado lá atrás. Quando Pedro diz assim: eu vou pescar, ele está dizendo: eu vou retroceder. Eu vou voltar para onde eu saí. Eu vou voltar a ser quem eu era. Sabe o que vocês disseram? João 21, verso 3. Nós vamos também. Sabe o que é isso? Se você voltar, alguém também vai voltar. Se você desanimar, alguém também vai desanimar. Se você dar um passo atrás, alguém também pode dar um passo atrás. É o que Paulo está dizendo. Nós temos um ministério de ser luz para as pessoas. E por isso nós não podemos desanimar. Sabe o que é que Deus quer que você entenda nessa noite? É que você é uma influência nessa geração. Você é uma influência nessa cidade. Você é uma influência nesse bairro. Você é uma influência na sua família. Não queira voltar atrás, porque você vai conduzir alguém a voltar também. Não queira desanimar, que você vai conduzir alguém a desanimar também. Seja firme, seja valente. Seja firme, seja valente. Deus conta com você. Deus conta com você. Deus te deu um ministério. Deus conta com você nesta obra. Quantos estão entendendo? Levante a mão e glorifique o Senhor. Quantos estão entendendo? Levante a mão e glorifique
Você não pode parar porque tem pessoas esperando em você. Você é obreiro, tem gente olhando para você e dizendo: eu quero ser igual a ele. Você é obreira, Deus tem levantado você. Tem pessoas olhando para você e dizendo: eu quero ser igual a ela de oração, de comunhão. Eu quero ser igual a ela no evangelismo, na oração. Eu quero ser igual a ela no culto. Eu quero ser igual a ela no louvor. Então você não pode parar porque você é espelho de Deus na terra. Aleluia. A primeira razão pela qual nós não podemos parar é porque nós somos um espelho que reflete a glória de Deus para esse mundo. A segunda razão, eu termino aqui, pela qual nós não podemos parar, está no versículo 16. Paulo vai dizer: por isso não desfalecemos, porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova de dia em dia. Aleluia. O que é o homem exterior? É a nossa carcaça, é a nossa matéria, é a nossa carne. Preste atenção. Quando Paulo diz ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ele está dizendo ainda que a nossa carcaça humana não suporta, ainda que o nosso corpo se desfaleça, ainda que a nossa carcaça terrestre, ainda que esse corpo, esse tabernáculo terrestre, ele se desfaz, ele se acaba, ele quebra, ele se quebra, ele se derruba, ainda que isso aconteça, o nosso homem interior, aquilo que somos lá dentro, a nossa vida espiritual, ela está se renovando em Deus, ela está se fortalecendo em Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? O teu corpo pode estar batido, mas a tua alma está de pé. O teu corpo pode estar se acabando, mas a tua vida espiritual está de pé. O teu corpo pode não estar aguentando, mas a tua alma está cheia. O teu espírito está cheio. A tua vida está cheia de Deus. Queridos, a segunda razão pela qual não podemos desfalecer é porque ainda que o nosso homem exterior, o nosso corpo, ele se acabe, nós temos de Deus um edifício não feito por mãos de homens no céu. A segunda razão pela qual Paulo diz que nós não podemos desfalecer é porque nós temos em Deus uma esperança. Aleluia. Nós temos em Deus uma esperança. Que esperança é essa? A esperança de que aqui nessa vida, o nosso homem exterior, o nosso corpo, ele pode se desfazer, mas a nossa vida espiritual, ela vai continuar com os céus. Capítulo 5, versículo 6, Paulo diz assim, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Ele vai dizer dessa maneira: enquanto estamos nesse corpo, estamos ausentes do Senhor. Versículo número 7, ele diz: porque andamos por fé e não por vista. Versículo 8 ele diz: mas antes nós desejamos e aguardamos nos despir desse corpo para estarmos para sempre com o Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Nós não podemos desanimar, porque enquanto estamos no corpo, o corpo vai se desfalecer. Enquanto estamos no corpo, estamos sujeitos aos problemas. Enquanto estamos no corpo, ele vai dizer no versículo 17: a leve e momentânea tribulação produz um peso de glória excelente em Deus. Ele está dizendo: enquanto estamos no corpo, nós estamos sujeitos ao desfalecimento corporal, estamos sujeitos à morte, mas a nossa alma vai sair daqui e vai estar para sempre com o Senhor. Você sabe por que você não pode desfalecer, irmão? Porque o final da nossa vida não é aqui nessa terra. Você sabe por que nós não podemos desfalecer? Porque a nossa vida não acaba aqui. Aqui tudo é passageiro, aqui tudo é temporário. Mas quando nós saímos daqui, há uma casa no céu nos esperando, há um lugar no céu nos aguardando. 1 Coríntios 15, 58 está escrito: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sabe o que ele está dizendo? O que você faz aqui não vai passar em vão. O que você faz aqui não vai ser perdido. Aquilo que você faz aqui, você será recompensado quando você chegar na eternidade. 1 Coríntios 15, versículo 19 está escrito: se esperarmos em Deus só aqui nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Sabe o que Paulo está dizendo? Nós não esperamos somente aqui,
por algo maior. Nós temos uma esperança maior. Nós aguardamos algo maior. 1 Coríntios 2:9 está escrito: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu até o coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe por que você não pode desfalecer? Porque aqui tudo é passageiro, mas o que Deus tem preparado é eterno. Hebreus 13, versículo 14 está escrito: porque não temos aqui uma cidade permanente, mas abarcamos uma futura. Abarcamos uma futura. Apocalipse 21:4 diz que lá nessa cidade futura, para onde nós vamos, não haverá mais pranto, nem tristeza, nem angústia, nem dor, mas Ele enxugará dos vossos olhos todas as lágrimas. Sabe o que Ele está dizendo? Nós não vamos ficar aqui para sempre. Aqui não é o nosso fim. Há um lugar no céu que nos aguarda. Apocalipse 22:12 está escrito: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Eu convido você a estar de pé na presença do Senhor nesta noite, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Glorificando e exaltando o nome de Jesus. Você que é crente, glorifique e exalta o nome dele. Sabe por que você não pode desanimar? Porque você é um espelho de Deus. Sabe por que você não pode desanimar? Porque a terra é passageira, mas o céu é eterno. João capítulo 14, versículo 1, 2 e 3 está escrito: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: pois vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Vocês estejam também. Vocês estejam também. O céu de glória nos aguarda. As mansões celestiais nos aguardam. Crente em Cristo Jesus. A terra não é sua casa. A terra não é sua casa. A terra não é sua casa. Pedro vai dizer em 1 Pedro 1:20: nós somos peregrinos e forasteiros. Peregrino e forasteiro. Aqui nós tratamos de passagem. A nossa casa é o céu. 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 Aleluia. Obrigado, meu Deus. Aleluia. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui essa noite. Eu estou sentindo que Deus quer tomar este lugar com a presença do Espírito Santo. Irmão, irmã, você não pode desfalecer. Está difícil, mas você tem que continuar. Está doendo, mas você tem que continuar. Está ardendo, mas você tem que continuar. Mateus 24:13 está escrito: aquele que perseverar até o fim será salvo. Salmo 126, verso 6 está escrito: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, andando e chorando, andando e chorando, voltará com certeza com os seus olhos na mão. Sabe o que Deus está dizendo? Você vai andando e chorando, mas os seus olhos é certeiro. Você vai andando e chorando, mas a recompensa é certeira. Você vai andando e chorando, mas a recompensa não falha. Você vai andando e chorando, mas pode ter certeza que a tua recompensa está guardada em Deus. Vai sentindo a graça dele aí essa noite. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui neste lugar. Deus vai tomar as nossas vidas aqui nesta noite. Feche os teus olhos, eu vou orar e vou devolver o microfone agora. Ele cantou, ele mandava a sua e queimou, ele abassai. Ele mandava a sua e ele mandou e cantou, ele falava a sua e cai. O Espírito de Deus quer te renovar nessa noite. O Espírito de Deus quer renovar a tua energia. O Espírito de Deus quer renovar a tua força. Irmão e irmã, você não pode parar. Você é uma luz de Deus para essa geração. Você é uma luz de Deus para essa geração. Deus conta com você. O céu é tua casa. O céu é o teu lar. O céu é a tua morada. Você não vai parar. Você não vai desanimar. Você não vai cair. Você não vai perecer. Quem te sustenta é Deus. Quem te sustenta é Deus. Quem te sustenta é Deus. 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você tem fraqueza? Deus vai se aperfeiçoar em você nesta noite. Você está desanimado? Ele vai te fortalecer. Você está caído? Ele vai te levantar. Sinta a presença dele onde você está agora. Sinta a presença daquele que prega nessa noite agora.
Há uma nuvem na noite, Deus está tomando este lugar. Receba agora, receba agora. O Ramacanta, 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 Ramacanta,